Lucas capítulo 10, versículo de 25 em diante, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. E irmãos, outro dia eu ouvi um filósofo dizendo que é mais fácil odiar do que amar. Odiar você não precisa fazer muita força, né? E é verdade, em certo sentido é verdade. A gente ter raiva dos outros ou ter qualquer outro sentimento dessa forma em relação aos outros é mais fácil do que amar as pessoas, principalmente quando a gente entende um tanto quanto equivocado o que a Bíblia está falando sobre amar o próximo. E os irmãos aqui já sabem, já têm falado repetidas vezes que não é só uma questão de sentimento, não é mero sentimento, é muito mais do que isso. Naturalmente, nós amamos aquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo íntimo, principalmente aqueles que concordam conosco. Amamos aqueles que nos amam, que nos admiram, que fazem o bem para nós. E se alguém é contrário, se alguém não gosta das mesmas cores, não torce para o mesmo time, não pensa como eu penso, a gente tem a tendência de não amar esses que nos contrariam, que diferem das nossas opiniões. Nós vemos aqui que o maior homem que já existiu nesse mundo, né? E nós sabemos que Jesus, quando encarnou, ele se tornou um homem, 100% homem. Por isso nós podemos dizer assim, o que o maior e o mais nobre dos homens que já estiveram nesse planeta, o que ele tem a dizer sobre isso. Mas antes, deixa-me dar aqui algumas definições desses termos, para que a gente possa entender melhor de alguns termos que aparecem aqui nessa parábola, para que a gente possa entender melhor o contexto e perceber a sabedoria, né, a sutileza, a genialidade de Jesus Cristo. Lá em Isaías, já disse que sobre Jesus, Isaías falando do Messias, ele disse o seguinte: repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, e dentre outros ele fala espírito de sabedoria e de conhecimento. Então Jesus sempre respondeu com grande sabedoria e grande conhecimento, grande entendimento a muitos desses que vinham para armar uma cama de gato para Jesus, para ver se Jesus caía nelas. Essa daqui foi mais uma delas. Primeiro, já disse aqui, vou repetir, amor não é só sentimento. Esse amor do qual a Bíblia fala, ele é muito mais que um mero sentimento, é principalmente fazer o bem, praticar boas ações. Não me canso de repetir uma versão mais antiga, ao meio da revista e corrigida das nossas traduções no português, que traduz pela palavra caridade, várias vezes onde aparece a palavra amor, e essa tradução, ela reflete melhor o sentido mais direto ou mais amplo do amor, que na sua grande maioria das vezes é o que acontece em todos os textos bíblicos. E aqui essa palavra amor, que nós já todos conhecemos aqui do famoso amor ágape, a gente até diz assim, né? A gente fala amor ágape, porque há outros tipos de amores na Bíblia. Esse sujeito que aparece aqui para Jesus, dependendo da Bíblia, da tradução, vai dizer doutor, intérprete da lei, né? Mas ele era na verdade, ou talvez na verdade não era tudo isso, mas para entendermos melhor hoje, ele era uma espécie de advogado, ele era um pós-graduado, um sujeito que estudou, se a gente fosse comparar hoje, aquele sujeito que estudou ali pelo menos 10 anos, né? Então, isso estamos falando de curso superior, fez lá, hoje a gente faz os 4 anos de faculdade, depois mais 2 anos de mestrado, depois mais 2 anos de graduação, né? De pós-graduação, melhor dizendo, e depois faz mais 1 ou 2 de pós-graduação, não sei nem como é que chama toda essa coisa aí. Esse sujeito era um desses, que se debruçava em cima da chamada lei, tanto a lei deixada, escrita por Moisés, os livros de Moisés, que faz parte da nossa Bíblia, quanto uma outra lei, uma tradição oral que os judeus tinham, e essa tradição oral que os judeus tinham, foram essas tradições que, talvez na sua grande maioria, ou quase totalidade, elas distorceram exatamente o que Moisés havia deixado na sua lei. Então esse homem aqui era um sujeito extremamente conhecedor das leis. Nós vemos aqui que ele vai falar de coração, alma, força e entendimento, né? E hoje, para nós, coração é a sede dos nossos sentimentos. Na mentalidade do povo dessa época, o coração era a sede, de maneira abstrata, no sentido abstrato, equivaleria à mente, raciocínio, inteligência, razão. Então era diferente. Para o judeu e talvez o romano, né? Mas para o grego não, para o grego a palavra seria entendimento. É interessante, se você ler aqui o texto bíblico, quando o fariseu, quando o doutor da lei, porque é o doutor da lei que responde, Jesus não responde, né? Ele chega e pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus então pergunta para ele, o que está escrito na lei? O doutor aqui é você, né? Você que é o entendido do assunto. Imagina, irmãos, um engenheiro, eu não sei qual é a melhor faculdade de engenharia do mundo, não sei, mas um engenheiro estudado lá nessa faculdade de engenharia, né? Aqueles engenheiros que construíram aquelas torres enormes, aquela lá uma ponte hoje que eu vi unindo 2 montanhas na China, uma coisa fantástica, absurda de engenharia, negócio suspenso, a mais de 500 metros de altura, coisa maravilhosa. Aqueles engenheiros ali, chega e pergunta para um pedreiro, qual que é a mistura correta para misturar areia e cimento para a gente fazer aqui o pilar de uma ponte? Ou ele estava de ironia, de brincadeira, né, esse engenheiro, ou querendo ridicularizar o pedreiro. Acho que essa coisa
a saber a mistura de tijolo, de massa, né, de areia e cimento, primeiro ano da engenharia, eu acho que o engenheiro aprende isso. Até eu, que sou pastor, sei, né, qual que é a mistura. Pelo menos eu acho que sei, né? Qual que é a mistura. Mas é mais ou menos essa a ideia. Jesus, ele era o quê? Jesus, ele era um pregador. Jesus não tinha feito a faculdade que esse doutor da lei tinha feito. O Jesus, o homem que estava ali, né? Aí ele responde. Jesus fala, o que está escrito lá? Ele então responde, ó, amarás do teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, no pensamento dos judeus e dos outros, a mentalidade, o coração era a sede, então, do entendimento. Lá, ele está citando Levítico. Lá em Levítico, diz apenas, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Já aqui é acrescentado essa ideia, né, essa palavra entendimento. Ou seja, eles estão falando, ele está até fazendo uma redundância no que diz respeito ao seguinte: amar a Deus com o nosso entendimento, amar a Deus com a nossa alma, e alma sim, a sede das nossas emoções, a sede da nossa paixão. E paixão aqui, o sentido de paixão, a palavra paixão, ela é uma palavra neutra, né? A palavra paixão significa sentimento intenso. Você pode ter um sentimento intenso por coisas erradas, né? Uma vontade louca de cometer um pecado, de cometer um adultério, de cometer um assassinato, de prejudicar alguém, e você está dominado por aqueles desejos. Ou você pode ter um desejo assim louco, ardente, de fazer o bem para uma pessoa, de socorrer alguém, de ajudar alguém. Então, a paixão aqui é sentimento intenso. E de toda a força aqui seria vigor físico mesmo, né? Servir a Deus com todo o nosso vigor, empreender todos os nossos esforços físicos para servir a Deus, para lutar pela sua causa, né? Para ir onde for preciso, ir a lugares difíceis para pregar o Evangelho, né? Mesmo cansado e mesmo doente, se arrastando, participar dos cultos, não faltar ao culto, porque isso aqui é exigido por Deus. Esse momento que nós estamos fazendo aqui, não é porque nós preferimos estar aqui do que ali no restaurante, ali agora, ou no shopping, ou lá no cinema. Onde que nós vamos hoje? Semana passada no cinema, outra semana no shopping, outro dia demos uma volta de lancha, hoje vamos para a igreja. Não é assim. Então, vigor físico mesmo, servir a Deus com toda a sua, com todo o seu ser. Esses termos aqui então significam isso. Bom, vamos então aqui, né, já entendemos essa ilustração, percebemos aqui a perspicácia, ou a ironia, ou melhor dizendo, a hipocrisia desse sujeito, que era alguém extremamente habilitado e estava perguntando para alguém que, humanamente falando, não tinha aquela habilidade, ou não tinha aquele estudo, melhor dizendo. Como aquelas pessoas, como muitos desses fariseus, daqueles doutores da lei, daqueles escribas, foram homens até de uma certa ingenuidade, apesar de terem muito conhecimento. Por isso que, na semana em que estivemos lá em Águas de Lindóia, nós ouvimos o pastor, não me lembro agora qual deles, falando sobre a questão, o que é tolice, né? Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Tolo não é uma pessoa que não tem conhecimento acadêmico. E os que dizem hoje que Deus não existe, são pessoas que frequentam as melhores e maiores faculdades de qualquer lugar do mundo, né? Aproveito para convidar os adolescentes para não deixarem de estar no Wake Up, lá dia 26, né? Acho que daqui a 2 sábados,
estaremos aprendendo muita coisa a respeito disso, e principalmente aqueles que pretendem entrar nas faculdades, porque a primeira coisa que faz na faculdade é mais ou menos como você viu lá no filme Deus Não Está Morto. Um dos professores lá vão começar a querer dizer que Deus não existe. São pessoas extremamente intelectuais, mas são absolutamente tolos. O inverso da tolice, a sabedoria, né, do ponto de vista bíblico, é conhecer a Deus. E nesse sentido, você pode até ser um analfabeto, não sabe ler nem escrever. Na hora de votar, põe o dedão lá naquele papel lá. Mas se você conhece a Deus, você é sábio. É sábio e entendido, é sábia e entendida. Mas do ponto de vista humano, esse sujeito então chega com toda esta pompa aqui e tenta falar e tenta dizer isso. Jesus então pergunta para ele, Jesus devolve a pergunta. Esse método de Jesus de já não responder e devolver como a pergunta era um método muito competente e fazia a pessoa pensar e fazia a pessoa responder. O doutor da lei, lá na letra da lei, ele responde corretamente. Só que há um detalhe, irmãos: todos aqueles doutores da lei, eles ensinavam nos dias de Jesus. Se você estivesse lá e passasse no Enem e fosse estudar na escola, na faculdade, né, depois de ter conseguido um SISU, é SISU, né, que chama, né? Então, depois de ter conseguido um FIES, porque era caríssimo estudar aos pés desses homens, quando chegasse nessa matéria, eles iriam dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? E odiarás o teu inimigo. Era isso que eles ensinavam. Lá em Mateus 5, Jesus fala sobre isso, lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás ao Senhor teu Deus, né, e odiarás ao teu inimigo. Era isso que eles ensinavam. Bom, há um contexto porque eles ensinavam esse odiar os inimigos. É verdade que há, mas isso de odiar os inimigos nunca esteve na lei de Deus, na Torá, como eles chamavam. Isso estava no Talmud, que era a tradição oral, que esse doutor da lei aqui, ele entendia muito bem das duas. Mas ele não diz isso. Por que será que ele não diz isso? Aí a gente já percebe, talvez, as intenções más do coração dele, porque ele já sabia, muito provavelmente, porque estava convivendo ali no meio onde Jesus vivia, ele já sabia que Jesus já tinha ensinado sobre isso, lá no Sermão do Monte, há algum tempo atrás. Porque lá Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, se ele te bater num lado do rosto, você oferece o outro. Se ele quiser a sua blusa de frio, dá a blusa de frio e a camisa também. Se ele quiser que você caminhe com ele 1 quilômetro, caminha 2. Jesus já estava ensinando o espírito da lei, qual que era, qual deveria ser. Mas ele vem então e faz essa omissão a isso daí. Percebemos então que ele queria pegar Jesus em alguma coisa. Talvez se Jesus tivesse dado a resposta, ele, quem sabe, perguntasse, né? Mas e os nossos inimigos, os romanos que estão aqui querendo nos matar? Como é que eu vou amar essas pessoas? Como eu posso gostar delas? Né? E esses outros inimigos nossos, talvez ele até pensasse de uma forma até bem mais restrita. Né? Vamos contextualizar aqui. Mas aqui nós temos aqui irmãos aqui, e os outros que não são? E os outros que não são? E os outros crentes que não são batistas? Nós não podemos compactuar com essas pessoas, né? E aqueles que não gostam das mesmas coisas que nós gostamos, né?
E como é que eu posso me dar bem falando aqui, olha, colocamos lâmpada fluorescente aqui. Aí os outros, não, mas a lâmpada fluorescente não é boa, é muito branca. Eu acho linda a lâmpada incandescente, aquele amarelo, dá aquele charme. Né? De uma certa forma são nossos inimigos. Às vezes inimigos que estão dentro da nossa casa. Marido é inimigo da esposa, a esposa é inimiga do marido, o pai do filho, o filho do pai, o sogro da sogra, o sogro da sogra não, né? Aí é marido e mulher, mas o sogro do genro, né? A sogra da nora, né? Muitas vezes são esses grupos menores de inimigos, PT e PSDB, e vai por aí afora. Talvez ele ia perguntar para Jesus, né? Talvez ele quisesse era fazer Jesus, colocar Jesus contra o restante da nação, porque no caso dos judeus ali daquela época, eles eram tolerados pelo Império Romano, mas se discordassem em alguma coisinha, o imperador não pensava duas vezes em mandar exterminar todo mundo, tanto que fez, né? Não foi uma nem duas, mas várias vezes eles tentaram matar e destruir todo mundo, e você veja que a história está cheia de gente assim. Bem mais recente nós estamos vendo aí lá no Oriente, lá na Síria, né? Ditadores querendo matar todos aqueles que são contrários. Disso a história está cheia. Não era diferente ali naquele tempo entre judeus e romanos. Então, se Jesus respondesse, não, quem é o nosso inimigo? Né? Ele tentou ir pelas laterais, mas era esse ponto que ele queria chegar. Ele queria que Jesus dissesse o seguinte, olha, o nosso inimigo é o romano, e aí a população ia ficar contra. Mas como nós vamos fazer o bem para essa pessoa que está vindo contra mim, me matar? Ao menos me defender eu posso. Matar para me defender, seria legítima defesa. Só que Jesus não cai na armadilha desse sujeito, e aí ele nos conta, porque o sujeito, vendo que Jesus já no começo não deu aquela oportunidade para ser pego na armadilha que ele estava tentando preparar, Jesus então pergunta para ele, como é que está escrito na lei? Aí ele responde, e até pelo fato dele ter omitido aquele, né, odiarás ao teu inimigo, aí Jesus fala, você respondeu muito bem, agora vai e põe em prática isso que você acabou de falar. Ou seja, quem foi pego ali no contrapé foi ele. E agora, o que ele ia fazer? Aí o texto vai dizer, ele querendo se justificar, né? Veja bem, Jesus, eu não posso fazer isso, eu não consigo, né? Eu não posso amar aquele traste que está lá vivendo junto comigo, eu não posso amar aqueles outros que têm uma teologia diferente da nossa, porque estão ensinando heresias, eu não posso amar aqueles outros que torcem para um outro time, aqueles outros que têm outra ideologia política, olha só como que eles são, olha onde eles governam, em outros países que eles governam, olha como é que é a situação, eu não posso amar essas pessoas porque eles são contrários, eles pensam diferente. Mas Jesus então, ele que o doutor da lei querendo se justificar, né? Ele fala, então quem é o meu próximo? Jesus conta então a parábola chamamos muito de bom samaritano, o samaritano compassivo, né? Compassivo no sentido de ter compaixão, teve pena. O detalhe aqui é que samaritano e judeu, apesar de serem parentes, eles eram inimigos uns dos outros, se odiavam mesmo, eram da mesma família, primos ali, né, podemos dizer assim, mas os samaritanos, eles eram judeus mestiços, judeus que se misturaram com pessoas de outras raças, e os demais judeus eram judeus puro sangue, por assim dizer. E o ódio entre eles era tão grande
a ponto de, principalmente por parte dos judeus, esses rabinos e esses doutores da lei, dessa época aqui, eles não passavam pela terra dos samaritanos. Imagina você que, se nós quiséssemos ir daqui, por exemplo, daqui para São Paulo, né? Então sairíamos daqui, pegaríamos sentido Bertioga e sobe a Mogi Bertioga, chega lá em São Paulo, né? Só que, sei lá, vamos dizer, Boracéia, terra de samaritanos. Por causa disso, eu vou até São Sebastião, até o centro de São Sebastião, subo a Tamoios, vou para São José, dou a volta, mas não vou pelo caminho mais curto, para não pôr o meu pé naquele bairro nojento que eu detesto aquelas pessoas. Era isso que eles faziam, davam uma volta enorme para passar de um lugar para o outro, tamanho era o ódio que tinha os judeus pelos samaritanos. Nessa parábola, Jesus conta então, aqui ele fala que veio o sacerdote, veio o levita, que eram homens, digamos assim, religiosos, né, que representariam então a nata da religião judaica, e não apenas da religião judaica, né, da religião, vou colocar esse termo aqui agora, né, da religião de Deus, colocar assim, porque até então não tinha outra. O cristianismo substitui, por assim dizer, o judaísmo apenas após a morte e a ressurreição de Cristo, mas antes estava valendo ainda o judaísmo, né? Então esses homens aqui eram a nata, o sacerdote e o levita, a nata que representaria então essa religião. E aí eles tomam uma atitude de falta de piedade para com o samaritano, né? Para com aquele homem caído ali. E não se sabe aquele sujeito caído ali quem era, né? Poderia ser um judeu, poderia ser um samaritano, mas eles não sabiam. E aí o sujeito, pelo sim, pelo não, vou passar de largo, né? Talvez a religiosidade, porque o sacerdote e o levita, eles não podiam tocar em defunto, eles não podiam tocar num morto, seja humano ou animal, senão eles se tornariam impuros para exercerem o ministério que eles haviam de exercer. Então, eles preferiram não se tornarem impuros, até porque se tornassem impuros, eles poderiam fazer um ritual de purificação e 7 dias depois estariam aptos novamente para continuarem exercendo o seu ministério. Mas não, eu vou passar de longe, que é para não me tornar impuro. Olha a religiosidade, quando a religião ocupa mesmo o lugar daquilo que nós deveríamos dar para Deus e para as coisas de Deus, a que ponto chegamos, né? Mas o samaritano vem então e faz isso. Jesus faz isso que socorre, atende a necessidade daquele homem. Jesus pergunta para ele, e é uma pergunta óbvia: quem é que te pareceu, quem é que foi o próximo daquele homem que estava ali quase morto? Não precisaria responder. Veja que Jesus disse, vinha descendo um samaritano. E o orgulho daquele doutor da lei continuou tão grande, que ele não respondeu, samaritano. Ele sequer quis responder, usar essa palavra. Ele disse, aquele que usou de bondade, aquele que fez o bem. Olha como que o coração do ser humano perverso. Então, ainda que esse homem tivesse dado respostas corretas, do ponto de vista de conhecimento, de religião, mas o coração dele não era totalmente devotado a Deus, não era com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Com todo o seu raciocínio, todas as suas paixões, e de toda a sua alma, de todo o seu vigor voltado para Deus. Que conclusões e aplicações nós podemos tirar disso aqui, irmãos? Então nós vimos essa história, Jesus disse para ele ir proceder do mesmo modo. É claro, nós não sabemos o que foi feito desse homem.
Que conclusão nós podemos tirar? Bom, a primeira, acabei de dizer aqui, a que ponto nós podemos chegar na dureza do nosso coração. Não se engane porque você está aqui todo domingo, não se engane porque você talvez até dê dízimos e ofertas, ou porque é um levita e um sacerdote, que você está isento dessas coisas. Examine o seu coração. Faça como o salmista diz, não apenas peça a Deus para fazer, claro, pede a Deus para examinar o seu coração, mas faz um exame do seu coração. Pede a Deus para te revelar se nesse sentido aqui, há nele algum caminho mau. Quando nós olhamos o texto de Levítico, que é citado por Jesus, que é citado pelo samaritano aqui, Levítico capítulo 19, é daqui que ele vai tirar aquela citação, mas ele diz o seguinte, a minha tradução está dizendo, não andarás como mexeriqueiro, hoje é fofoqueiro, mas falar mal, com a intenção de destruir a outra pessoa, com a intenção de ferir a outra pessoa. E aí, muitas vezes, irmãos, quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes o marido fala mal da esposa lá na roda de amigos, a mulher fala mal do marido junto com as outras colegas, o pai amaldiçoa o filho que tem, e o filho chega a dizer, por que eu nasci, eu não queria isso. Quantas vezes fazemos isso para citar dentro de casa? Ou então, quando fazemos isso com os patrões, amaldiçoamos aquele patrão, pode até ser que ele roube mesmo, né? Mas amaldiçoamos aquele sujeito, gostaríamos de vê-lo morto, talvez falido, né? E a gente nem pensa que se ele falir, eu perco o emprego, a gente não tem essa perspectiva, né? Ou quando inverte-se, né? Quando o patrão vê aquele empregado como um preguiçoso, como alguém que só quer pegar o dinheiro, como alguém que não presta, como sei lá o quê. E quando vamos para o ambiente de igreja, aquela pessoa que não canta como eu gostaria que cantasse, aquele irmão que não prega como eu gostaria que fosse pregado, não faz do jeito que, não segue os rituais como eu gostaria que fossem seguidos, e nós meio que nos toleramos aqui, né? Mas o texto diz claramente, esse não aqui, inclusive esse não na língua hebraica, é aquele não de não, absolutamente não. É aquele não que você diz para o seu filho de 3 anos de idade, que quer brincar de enfiar o dedo na tomada. Pelo menos é o que muitos deveriam dizer, né? Aquele não que muitos dizem, alguns talvez, né? Mas é aquele não, absolutamente não. Não é aquele não de agora não, depois pode. Não é esse não. É não e absolutamente não. Não andarás como mexeriqueiro em teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Aí aqui duplo sentido, né? Duplo sentido assim, é uma faca de 2 gumes aqui, corta dos 2 lados. Tanto nós poderíamos dizer que quem faz fofoca atenta contra a vida do irmão. Então Deus diz o seguinte, não faça fofoca, porque quando você faz fofoca, você está atentando contra a vida do seu próximo. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte também, né? Inclusive ele fala, em certo sentido, se você pôr apelido, mas não é aquele apelido, e aí viu, molecadinha aqui, vocês aqui, ó, pequenininhos aqui, maiores, né? Bullying na escola, ficar chamando o colega de gordo, de fusquinha de porta aberta, disso, daquilo. Jesus Cristo disse isso. Se você pôr apelido maldoso, você vai acertar as contas com Jesus. Mas também o outro sentido é de não atentar mesmo, né? De querer matar mesmo.
Não aborrecerás o teu irmão, causar-te qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de dor ao teu irmão no teu íntimo. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não ficar remoendo aqueles sentimentos ruins contra a pessoa. Veja que Deus está falando até aqui no caso de sentimentos mesmo. Não vou ficar, você não pode, seria isso, né? Guardar mágoa, guardar rancor, alimentar desejos de vingança. O dia que eu tiver oportunidade, vai ver só. Ou ainda, se eu vir aquela pessoa passando por um problema, eu não vou socorrer. Eu cometi esse pecado hoje. E a gente comete todo instante. Que Deus tenha piedade da minha vida. Que Deus tenha piedade e Deus tem piedade. E eu me aborreci por uma estupidez, uma coisa tão boba. Fui buscar pão pela manhã. E tinha um carro parado, debaixo de uma placa de proibido estacionar, atravancando a passagem, de modo que para poder passar, a gente tinha que torcer o carro assim, para ele conseguir passar. Aí eu falei, se eu tivesse num caminhão, eu ia arranhar o carro, sair com o caminhão arranhando esse carro todinho, para esse cara aprender a não deixar esse carro aqui nesse lugar. Tomara que passe um caminhão aqui e faça isso. Seria cômico se não fosse trágico, irmãos. Que Deus me perdoe. Mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Ou seja, né, se você está vendo alguém que está cometendo um pecado, você vai lá e vai ensiná-lo, e vai instruí-lo, né, e não desejar que ele morra mesmo ali. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu próximo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus Cristo repete isso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente pensa, e aí quando nós pensamos em termos de amor, de sentimento, né? Eu preciso me gostar. E aí a gente entende como me gostar, como ir lá e comprar tudo de bom para ficar bonito, né? Como se adiantasse alguma coisa, mas pelo menos para alguns adiantam, para outros talvez não. Mas não é isso. Irmãos, o amar aqui não é sentimento, mas a fazer o bem. Naturalmente nós somos muito egoístas. Já viu aquele provérbio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não interessa se é na sua casa, se é entre os seus familiares, talvez até, já diriam os ateus tolos, aquele instinto de sobrevivência, né? Então você quer sobreviver, mas nós, isso daí a Bíblia chama de pecado, né? Não de instinto de sobrevivência, aquele egoísmo, eu quero para mim, então se não der para sobrar para o outro, então eu vou cuidar de mim, o melhor para mim. Da mesma forma como eu me amo nesse sentido, como eu procuro a minha preservação, como eu procuro o melhor para mim, né? Se tiver apenas um pão, eu vou querer esse pão para mim, e infelizmente, olha, não deu para sobrar para o outro, e aí fazer o quê? O que ele está dizendo é o seguinte, do mesmo jeito que você faz o bem para você, faz esse bem para o outro. E aí, nesse sentido, o que nós vamos olhar é que se a outra pessoa, amar a outra pessoa, fazer o bem, ter atitudes, se sacrificar por ela, sofrer prejuízo financeiro. Olha o que o samaritano aqui da parábola fez, né? Ele atrasou a viagem dele, ele não estava passeando, ele não estava fazendo turismo, ele foi fazer alguma coisa importante, então ele atrasou a viagem. Ele correu o risco, porque aquela pessoa estava ali por causa de assalto. Parar ali, poderia ele ser o outro assaltado. Ele teve desconforto. Amar o nosso próximo gera desconforto para nós mesmos. Porque antes ele estava na cacunda do burrinho dele. Agora ele tem que ir a pé e colocar o cara lá no burrinho para levar o burrinho.
Chega lá, coloca o sujeito lá na hospedaria e teve prejuízo financeiro, 2 dias de salário. Era uma coisa absurda aquilo ali, não era pouca coisa não, era muito dinheiro para os padrões da época. E ainda diz lá, olha, se ele der algum outro prejuízo aí, eu indenizo quando voltar. Olha que lições que é o amar o nosso próximo. Por isso, irmãos, primeira coisa, reconhecer que somos pecadores imperfeitos e que precisamos do auxílio divino do Espírito Santo para que nós possamos pôr em prática essa ordem bíblica, porque amar o próximo não é uma coisa que nós vamos conseguir com as nossas próprias forças. Se nós não buscarmos o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22 e que começa amor, nós não vamos conseguir reconhecer que não somos nada, que somos pecadores, pedir o perdão de Deus e principalmente buscar o fruto do Espírito Santo para pôr em prática esse amar os nossos próximos. Praticar o bem, a exemplo do sujeito que fez, como eu acabei de dizer aqui. E uma outra coisa, irmãos, importante, não deixar de reunir como igreja. Às vezes, irmãos, eu levo bem a ausência de muitas pessoas. Às vezes isso me dá uma dor no coração muito grande quando algumas pessoas faltam os cultos. É claro que eu sei que tem irmãos, a questão de trabalho, então eu sei disso, né? Veja, mas porque, eu digo assim, porque quando nós nos ausentamos do culto, é aqui que nós ouvimos essas coisas. Pensa você, se você não estivesse aqui agora, o que você estaria vendo? Provavelmente, você estaria vendo algum canal de televisão. Eu posso até chutar aqui o programa que você estaria vendo. Mulher pelada, tudo bem que ela está com roupa de banho, né? Dançando para lá e para cá, música que não edifica, né? Ou estaria lá zapeando aquilo outro, ou talvez estivesse e não estaria aprendendo isso que você está aprendendo agora, que de fato edifica a sua vida. Então, não se ausentar dos cultos é onde nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque se eu não ouvir isso todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu estudo, continuo lendo a Bíblia, eu escuto pregações direto, eu leio 3, 4 livros, assim, estou lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu estou preparando aulas, estou em contato direto o tempo todo com essas coisas, oro todos os dias. Na verdade, até ao encerramento do culto, eu vou dar aqui um site para você acessar aqui agora, com a sua internet aqui agora, você vai fazer isso aqui agora, rapidinho. Oro todos os dias por essas coisas, oro a Deus todo dia para me dar o Espírito Santo, para me encher do Espírito Santo, me dar o fruto do Espírito Santo, e mesmo assim, eu fui capaz de desejar um mal, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que não me fez mal nenhum, né? Porque eu passei com o carro, não me atrasou, não me prejudicou nem nada, eu só fiquei invocado porque o cara parou o carro onde parou. Olha só, imagina se eu não estivesse me alimentando da palavra de Deus, provavelmente eu teria jogado meu carro em cima dele, ou descido do carro e passado um prego na lateral do carro. Não se ausente da igreja, não se ausente dos cultos, esteja aqui, porque é aqui que nós nos alimentamos da palavra do Senhor, e é aqui que Deus tem falado conosco, e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração, talvez aqui dizendo das duas uma: Senhor, eu agora quero amar os meus inimigos, ou então dizendo: Deus, eu não tenho força. Talvez o problema está lá na sua casa, mas você vai voltar para lá de maneira diferente. Você não vai dar lugar ao inimigo, não vai dar lugar ao diabo, não vai responder de maneira dura, muito pelo contrário, vai responder de maneira branda, dar o outro lado, e assim o Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Oremos.